Pessoal, boa tarde para todo mundo. Queria saudar todos aí que vieram, né, o pessoal aqui do campus de Itaperuna, mas especialmente os visitantes, né? A gente está vendo aí muita gente aí, né, que não está no dia a dia aqui no nosso campus, né? Essa é a nossa segunda jornada internacional sobre energias renováveis, sustentabilidade e inovação. Né? No decorrer de hoje aí, a gente vai ter oportunidade de estar debatendo em 3 painéis a questão do biogás, os desafios e as oportunidades. O nosso primeiro painel é um painel que vai discutir a questão do biogás e empreendedorismo. Eu queria dizer que essa jornada aqui, né, hoje de manhã, a nossa diretora-geral, Michele, me ligou para desejar um bom dia de trabalho. Ela está tendo aí férias merecidas, né? Ela teve que interromper suas férias no princípio do ano por conta de um processo de avaliação do curso superior. E ela, quando a gente, né, já estava discutindo, ela falou: Adriano, poxa, vai cair justamente a minha semana de férias, eu não tenho como, né, mudar. Mas ela me ligou e eu falei com ela o seguinte, né, que essa jornada, né, era para ela descansar, obviamente, recarregar as baterias, mas que essa jornada também era um sinal, era um ato de resistência, né? A gente sabe aí os ataques que a educação pública, a ciência e tecnologia está sofrendo no nosso país. Então, ao realizar essa jornada, nós também estamos dizendo aqui o seguinte, ó, né? Nós vamos resistir a esses ataques e, com certeza, nós vamos construir oportunidades e vamos enfrentar esse desafio, vamos passar nessa quadra adversa. E deixar bem claro a cada dia que o Brasil somos nós, né? Não é essa canalha que está aí governando o país, governando o Estado, né? Somos nós que construímos dia a dia esse país. E está na hora da gente assumir isso, sabe? Então, eu estava comentando agora com o professor Dorico Conrad, que vem lá do Rio Grande do Sul para participar aqui, o papel que nós temos agora. Ou a gente vai cada vez mais se encolher, ou nós vamos dar o grito e vamos reagir a esses ataques que estão acontecendo. Então, eu queria saudar essa jornada como também uma forma, um ato de resistência, né? O Brasil é muito mais do que isso que está aparecendo cotidianamente na televisão, porque o Brasil somos nós, que matamos um leão por dia e que acreditamos aqui. Essa jornada é internacional por quê? Porque nós temos aqui um alemão, que é o Christian, né, casado com uma brasileira, né, Christian? Tem um defeito que é flamenguista, então isso aqui eu não vou entrar nesse mérito. Nós temos aqui um gaúcho, mas que tem filho sueco. Nós temos outro brasileiro-alemão, que é o Mário, que morou muitos anos, mais de 10 anos na Alemanha. E uma coisa, né, que eu tive também na minha curta experiência internacional é o seguinte, né? Poxa, o nosso país é maravilhoso, o nosso país é extraordinário, né? Então é legal a gente conversar com as outras pessoas, a gente conhecer lá fora, porque quando a gente vê, a gente fala assim, poxa, por que o Brasil, né, tem um potencial enorme, mas por que a gente não pode ser diferente? Eu acho que a gente pode ser diferente sim, mas nós temos que assumir isso aí, né? Varrer a canalha e assumir as rédeas disso aí e do nosso país e promover. Então o nosso evento hoje também é um evento para discutir oportunidades para vocês, jovens, estudantes, né? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. O quadro, ele é desalentador, né? Não adianta falar que o ano que vem vai resolver tudo, porque não vai. Mas se a gente não estudar, se a gente não produzir ciência, se a gente não produzir tecnologia, se a gente não produzir alternativas, a gente não vai sair desse lugar, tá? Então é importante também a juventude estar atenta a isso aqui, às oportunidades que vão estar aqui. Então eu queria chamar aqui como primeiro painelista de hoje o Christian Etzkorn, né? É um alemão, representante dessa empresa chamada Avit, né? Eu conheci o Christian e a Avit em outubro do ano passado, tive a oportunidade de participar de um evento lá no Rio Grande do Sul, da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Então nós fizemos um primeiro contato, né, Christian? E a partir dali, o IF Campus Itaperuna já tem um protocolo de intenções, uma carta, né, para a gente poder desenvolver um projeto de capacitação na área de biogás, né, na área de automação de plantas, né? O Rodrigo aqui do Polo está aqui, né, Rodrigo? Depois nós vamos conversar muito com o Christian, tá? Então, pessoal, a galera aí, ó, nova da eletrotécnica, da química, ó, é oportunidade. É uma empresa muito jovem, né, que a gente vê pelo próprio logo, né? Eu gosto muito disso da Avit, né, que é essa jovialidade dela, né, como deve ser, né? E a ciência sempre foi uma coisa jovem, né? Embora nós tenhamos aqui o cabelo branco do Zilton, do Alberto, do Mário, né, Mário? Mas a ciência é uma coisa jovem, né? E o biogás é uma luta que a gente precisa de muita energia, né? E o que nós estamos querendo é justamente o quê? Ter novas pessoas para tocar diante do bastão. Então, eu queria chamar aqui o Christian. Então, primeiro eu quero agradecer muito ao professor Adriano e também a BBM e todos aqui para
do Instituto Federal Fluminense para ter a oportunidade de me apresentar aqui e também apresentar minha empresa. Então, o painel é sobre empresas mesmo, então vou ser o tópico lá, por que eu estou aqui, o que fazemos, quem é a Avite. Então, pode passar um pouquinho. E, então, nosso foco, a apresentação se chama Biogás desde o início. Essa tem duas coisas. O primeiro é que a empresa foi fundada exatamente como o crescimento do setor de biogás em Alemanha. Mas o segundo é, nosso foco é o biogás mesmo, desde o início do processo. Então, desde o momento quando se forma o biogás, nosso equipamento está instalado. Então, nosso foco é sistemas de análise de gás, sistemas de desulfurização, vou explicar um pouco mais depois o que é, e sistemas de automação e controle para essas plantas. Pode ir. Então, primeiro vou tentar fazer tudo isso em 30 minutos, eu vou mais rápido depois, mas vamos conseguir sim. Então, primeiro quero apresentar a empresa de Alemanha e de aqui no Brasil. Vou falar rapidinho sobre biogás em geral, porque eu não sei se todo mundo está realmente dentro do tema do biogás. Vou apresentar nossos produtos e aplicações, o que fazemos, qual é a ideia dos nossos produtos, por que você precisa disso, e vou falar rapidamente sobre esse projeto Developer PP, que o Adriano já comentou, que é um projeto junto com o governo alemão, uma parceria pública-privada sobre desenvolvimento de um curso sobre biogás. Então, não só sobre nossos produtos, não é nada de propaganda, claro que um pouco está dentro, mas a ideia é realmente formar especialistas futuros para esse mercado, porque nós temos essa visão que tem muita possibilidade aqui no Brasil nesse mercado ainda, mas quando realmente vai começar, vamos precisar vamos precisar pessoas que sabem trabalhar com esse tema, que realmente entende o que é o processo, o que eu preciso para decidir como vai ser feito e como não. Então, como eu já falei, a empresa de Alemanha foi fundada no ano 2000. Para a ideia foi, o primeiro produto foi um sensor para medir a quantidade de H2S, que é o gás sulfídrico, dentro do biogás. Essa é uma coisa bem importante, porque esse gás sulfídrico é um grande problema quando você quer aproveitar o gás energeticamente, quando você quer fazer a produção de energia elétrica, ou purificação, ou qualquer uso do gás, você tem que tirar essa H2S, porque está bem corrosivo, vai destruir os motores e todos os equipamentos. Então, essa foi a primeira ideia. Depois eu vou rapidinho, 2009 até 2013, foi o grande, até 2012, na verdade, foi o grande crescimento do setor de biogás na Alemanha e na Europa. E lá foi também nosso maior crescimento. Mas o ponto importante é que em 2017, agora em junho, foi a fundação da nossa filial, da nossa empresa aqui no Brasil, no interior de São Paulo, em Assis. Só para quem não conhece a Alemanha, essa do lado direito é a Alemanha, no sul, em Bavária, é Munique, que todo mundo deve conhecer pelo menos pelo Oktoberfest, né? Mas lá bem perto é nossa empresa e lá em Bavária tem também um monte de plantas de biogás. Essa foi uma boa localização nesse sentido. E agora, por que estamos aqui? Pode ir. Essa é na mesma escala, né, do tamanho de Alemanha comparado com o Brasil. Então, se nós conseguimos 9.000 plantas de biogás nesse espaço, que não é tudo de agricultura, agora imagina quantas plantas de biogás você pode fazer aqui. Não é só produção de plantas energéticas que nós chamamos, mas também tem um monte de resíduos orgânicos, tem um monte de aterros, tem um monte de coisas que pode ser aproveitado energeticamente que ainda não foi. Pode ir. Nossa rede de parceiros internacional é essa lá. Nós normalmente trabalhamos sempre com
parcerias com outras empresas. Aqui no Brasil é uma empresa que se chama CHP Brasil. O Vicente está aqui, ele vai depois também apresentar. Mas como o Brasil é, em muitos sentidos, um país diferente, nós também decidimos que seria bom realmente formar uma base aqui também para atender os outros países. E eu também queria muito ficar aqui no Brasil. Minha esposa é brasileira e eu gosto muito do Brasil, então nós estamos agora aqui para ficar, eu espero pelo menos. Pode ir. Então, pode ir. Sobre biogás em geral, o processo do biogás é um processo biológico. Essa é uma coisa importante para entender. Não é um processo de produção mesmo, onde você tenha controle realmente sobre a produção desse produto. Não, é um processo biológico. São bactérias que são em condições anaeróbicas produzindo esse biogás. Esse é o seu produto final. Toda planta de biogás tem um produto de biogás. Então, agora, se é um processo biológico onde você não tem toda a influência que você precisa na qualidade do seu produto, você tem pelo menos preciso saber qual é a qualidade do seu produto. Se você quer fazer uma produção de energia elétrica, uma purificação, uma injeção na rede, para ter uma balança, para saber a eficiência do seu processo, para saber se você está ganhando ou perdendo, você precisa saber qual é a energia que está dentro deste gás. Se tem condições ou componentes complicados como H2S, você precisa saber qual é o tamanho dessas contaminantes para saber se o seu produto está bom. E essa é a primeira ideia da nossa empresa, saber a quantidade, saber o tamanho desses problemas e também calcular essa eficiência de plantas, medir a quantidade e a qualidade do gás, para saber, porque não é um produto definido. Então, nesse processo, se você mede uma vez, meu gás está com 65% de metano, pode ser que um dia depois é totalmente diferente, ou à noite, porque é um processo que tem muitas influências, como temperatura, como substrato, como todos os nutrientes. Então, não é um processo estável que uma vez ligado, é sempre assim, como a produção de uma Coca-Cola, se você tem um receito, depois é mais ou menos igual, né? Assim não é. É um processo realmente de bactérias e que pode ser feito com qualquer substrato orgânico, teoricamente. Tem restrições, mas teoricamente qualquer coisa que está biodegradável pode ser usado para a produção de biogás. Então tem aqui, um país tropical, tem um monte de possibilidades, um monte de resíduos que pode ser usado para a produção de energia, ou de gás, nesse sentido. Aqui são alguns exemplos de plantas de biogás do mundo inteiro. O modelo que nós temos muito lá em Alemanha, na Europa, é esse aqui, um redondinho, com uma cúpula em cima. Tem várias razões. Nós não podemos construir plantas embaixo da terra. É proibido por leis ambientais. Também esse é um sistema bem eficiente. Se você quer trabalhar, ou se você precisa trabalhar com mais sólidos, que dá mais gás, que dá mais energia, esse modelo de fermentador redondo é bem eficiente. Se vocês têm limitações de espaço, bom ter esse modelo. Essa que é a solução que nós chegamos. Também tem que falar que na Alemanha e na Europa você usa muito plantas energéticas, nós falamos, que a maioria é milho, né? Então, com esse substrato, também essa é a solução mais eficiente no final que tem. Como eu falei, também nós temos limitações de espaço. Essa é bem fácil para agitar, é bem fácil para ter o sistema de aquecimento, para bombear e tudo isso. Então, essa é a nossa solução. Agora, a realidade aqui no Brasil, tem alguns testes também, tem outras aplicações onde que está, mas o mercado ainda, pelo menos, não é plantar uma planta energética, jogar num digestor e fazer assim. A ideia, o mercado que nós trabalhamos muito no momento, são plantas de agricultura, né, de suinocultura, de vaca de leite, todos esses estéricos que estão lá, porque são um problema. Eles precisam ser
tratado, né? Então tem um custo no início, tem um custo, ou no momento tem um custo. Agora, com a tecnologia de biogás, você pode transformar em um benefício. Você pode ganhar dinheiro com isso, em vez de pagar dinheiro para isso. Pode ir para isso? Então, as plantas aqui, muitas vezes, pelo menos que nós trabalhamos, são nessa forma, são lagoas cobertas. Essa é uma tecnologia bem comum aqui no Brasil. Tem custo baixo de construção, tem também uma eficiência mais baixa, né, porque não tem aquecimento, muitas vezes não tem um sistema de agitação, então tem limitações em sentido de eficiência dessas plantas, da produção de energia, mas é uma primeira etapa, né, uma coisa que dá biogás e que também dá um biogás bom para usar em geradores ou para purificar. Então, eu vejo isso como um caminho, né? Nós não precisamos reinventar tudo o que já inventamos em Europa, mas também não precisamos fazer todos os erros que foram feitos lá. Então, podemos aprender de um para o outro. Outro lado, em Europa, nunca tivemos essa, como eu disse, é proibido por lei. Então, nós também precisamos aprender qual é a realidade aqui, quais são as diferenças dos substratos, da realidade da agricultura. Então, todo mundo pode aprender nisso e nós também precisamos aprender como podemos adaptar nossas tecnologias para essa realidade que temos aqui e estamos também dentro desse projeto, nesse caminho agora. Pode ir. Então, como eu disse, o produto é o biogás. Como é o biogás típico? Quais são os fatores? Primeiro, você tira oxigênio, porque é um processo anaeróbico, então dentro do processo você não pode ter oxigênio, no princípio. Você precisa de uma temperatura certa para essas bactérias que já estão dentro do estérico de vaca, já estão lá, você não precisa adicionar umas bactérias mágicas, já é lá. Você precisa de um substrato que está em favor dessa degradação biológica e você precisa de um tempo para esse processo. Como é um processo biológico, demora, né? Depende do tipo do fermentador, depende do substrato, depende da construção da planta e da temperatura, quanto tempo você precisa para produzir biogás. Mas no final vai chegar um gás com o componente central, que é o metano. Esse é o gás que você pode aproveitar energeticamente. Está na faixa de 45% até 75%, normalmente, depende também, tem outros processos onde está diferente, mas um biogás comum mais ou menos assim. Tem o CO2, tem essa H2S, que é um contaminante, você precisa tirar. O CO2 não faz mal, pelo menos quando você usa num gerador elétrico. Para uma purificação, tem tecnologias para tirar essa CO2, porque não vale, né? Então, para fazer uma compressão depois, você perde um monte de espaço se você tem essa ainda lá dentro e também se você quer usar depois como combustível, o motor não tem o poder se você deixa essa CO2 lá dentro. Então, você tira isso em processos de purificação. O H2S tem que tirar de qualquer forma, se você faz uma purificação ou não, se você usa direto, tem que tirar. Tem um hidrogênio, que é um componente bem importante, bem interessante, porque dentro do processo não entra material e chega ao metano. São várias bactérias diferentes e são várias etapas. Em uma dessas etapas é formado o hidrogênio. E a última fase é a formação do metano. Então, pode ir para a próxima? Acho que então, esse aqui é o processo, né, do biogás. No total não vou explicar tudo, mas o importante é que acontece aqui, com hidrogênio e acetato. Tem esses dois caminhos principais para a formação de metano. Então, agora vai para o próximo, por favor. Em plantas de resíduos agriculturas, a maioria, o maior caminho de produção de metano é por esse caminho de hidrogênio. Então, esse é um bom indicador, do outro lado, para saber sobre a qualidade do seu processo biológico, se você tem alguns problemas ou não.
Então, o que nós fazemos com nossas análises também é monitorar o valor de hidrogênio. Normalmente, esse hidrogênio forma, junto com o CO2, o metano. Essas são as reações que tem lá. Mas, se esse processo de metanização tem um problema, o nível de hidrogênio vai bem pouco só, mas ele vai subir e o metano vai baixar no mesmo momento. São só partes de 1% e no coisa de hidrogênio são só alguns ppm. Mas se você monitora o tempo todo esses dois valores, você consegue ver que tem alguma disrupção. Um valor só, se você faz uma medição uma vez, você não pode falar, eu tenho 200 ppm de H2S, de H2, eu tenho um problema. Não. Você precisa realmente monitorar sobre tempo para ter um indicador se tem um problema ou não. Pode ir. Então, agora, mais um. Nossos produtos, eu já falei, nós temos os analisadores de gás para saber essa composição de gás. Nós temos o sistema de desulfurização, que é feito para para remoção desse gás sulfídrico, do H2S. Temos sistemas de medição de vazão, então se você sabe a qualidade do seu gás, você também precisa saber a quantidade do seu gás que está usado dentro de um motor, o que está produzido, para ter uma ideia da eficiência do processo. Então, temos uma solução para isso também. Temos uma equipe de serviço que vai atender no mundo inteiro as instalações desses sistemas. Temos sistemas de automação para realmente controlar, operar todas essas plantas, tem todos os sensores conectados, tem as bombas ligadas lá, tem toda a informação sobre o estado da planta. E estamos também no desenvolvimento de sensores eletrônicos para ter nossos próprios sensores. Pode ir. Para ter uma ideia como são esses produtos, essas são as analisadoras, tem um painel de toque, tem algumas coisas lá, mas só para ter uma ideia, se você passa numa dessas, essa é um analisador, eu sei. Pode ir. Essa também não precisamos, pode ir. Então, agora, onde são nossas aplicações? Quais são nossos clientes? Onde nós queremos atender o mercado? Temos várias coisas. Agora, falamos muito sobre biogás, que são aqui os símbolos. Essa, para nós, é o símbolo de fermentação úmida, que é um material que pode ser bombeado, né, uma coisa meio líquida. Tem fermentação seco, por exemplo, se você tem resíduos sólidos, resíduos urbanos, resíduos de outras formas que já são seco, que não pode ser bombeado. Tem aplicações tipo sistemas de garagem, vários sistemas onde você tem uma produção seco, se chama quando você tem um teor de sólidos em cima de 15%, já se chama fermentação seco. Temos esse gás de esgoto, plantas de tratamento de esgoto, tem também muito aqui no Brasil que usam os sistemas anaeróbicos para o tratamento. Tem gás de aterro, tem muitos aterros sanitários que tem uma captação de gás e esse gás pode ser usado. Nesse caso, você não tem muita influência na qualidade de gás, mas preciso saber pelo menos o que está chegando, preciso tirar as contaminantes. Então, normalmente lá é a aplicação de ter um filtro e nós medimos a qualidade antes e depois do filtro, uma aplicação típica lá. E tem outras aplicações para syngas, que é também uma coisa que agora fica mais interessante já, tipo uma pirólise. Então você faz uma combustão com temperaturas bem altas, sem oxigênio, para criar um gás que está rico em hidrogênio, um gás que pode ser também usado energeticamente. Lá também você quer medir. Depois, esse é o início, né, a formação do gás. Depois vem o uso do gás. Pode ser um uso térmico, você pode ter algum processo, um queimo, né, para produzir a energia térmica. Pode ser um uso para gerar energia elétrica, pode ser uma combinação dos dois. Ou pode ser uma purificação para biometano. Em qualquer dessas, você vai querer saber a qualidade do seu combustível, para saber da eficiência do seu processo. Depois tem vários usos. Por exemplo, o biometano pode ser injetado na rede, pode ser combustível direto para
para carros. E lá do lado direito temos uma tecnologia que está mais comum também na Europa, né? Uma produção de gás com energia elétrica. Temos uma situação às vezes que quando tem muito vento, quando tem muito sol, que nós temos energia demais na rede elétrica. Então que tem que fazer alguma coisa com isso. Tem que pensar em baterias, tem que pensar em alguma forma de estocar essa energia que está lá. E uma dessas formas é uma eletrólise, né? Então você faz com energia elétrica, você faz hidrogênio que pode ser formado por metano ou não, porque hidrogênio é complicado para estocar, mas metano está muito fácil, pode estocar até no próprio gás, rede do gás. Então tem essas tecnologias também, mas que ainda não são tão comuns. Pode ir. Então, como eu disse, em todos esses temos nossos pontos de medição, onde é importante, aqui esse símbolo lá é um sistema de desulfurização, um filtro carvão ativado, pode ser alguma coisa, né, onde você quer saber qualidade, entrada, saída. Pode ir. O que fazemos nesses processos de biogás? Claro, controle do processo, mas também temos uma coisa interessante de fornecer um pouco de ar. Por que você vai querer fornecer ar para um processo anaeróbico? É um pouco absurdo no início, mas depois eu vou explicar. Porque tem um processo... Pode ir mais rápido, acho que essa está muito. Pode ir. Não vou explicar tudo isso, porque... não, mais um... Tô atrás. Essa agora vai começar a parte interessante. Porque nós vamos injetar ar. Porque tem um processo biológico, um outro processo biológico que usa o H2S, o gás sulfúrico, junto com o oxigênio e forma água e enxofre puro, né? Pode ir um pouco mais para frente? Aqui, ó. Esse é o processo que acontece, né? A oxidação do H2S para enxofre alimentar. Esse é o princípio dessa desulfurização. São bactérias que já existem lá dentro, então não precisa ser adicionado. E também você não precisa de construções adicionais. Agora, quando eu falo tudo isso, é o caso para plantas de biogás, tipo esse redondo que temos em Alemanha, e também para lagoas cobertas. Temos exemplos aqui que para lagoas cobertas funciona também muito bom. Para aplicações de aterro, para aplicações de gás de esgoto, pode ser diferente, depende sempre da tecnologia do fermentador. Mas na área onde nós trabalhamos forte, lá na agricultura, esse é um processo bem conhecido, mas ele é importante que essa é feito de uma forma controlada também. Pode ir mais para frente? Porque o processo, como ser também biológico, é um processo que tem vários fatores que ele tem de dependência. Uma é a temperatura, que dentro do fermentador. Então, lá no sul, onde está mais frio, pode ser que à noite a desulfurização não funciona tão bem, porque a temperatura está mais baixa, né? Então, durante o dia funciona muito bom, à noite, mas nesse tempo também pode ser que caia um pouco a produção de gás total. Normalmente você não tem uma alimentação durante a noite, então também cai um pouco da produção, não tem muito H2S, mas é uma coisa que sempre muda, nunca fica estável o tempo todo. Então, tem que ser feito de uma forma controlada. Esse processo também depende da superfície que você tem, porque essas bactérias não vivem dentro do substrato, eles precisam ser em contato diretamente no gás. Então, eles vivem em algum lugar dentro do gasômetro. Eles precisam de nutrientes também, então uma alimentação com uma coisa bem especial pode ser que não é favorável também. Mas se está tudo certo, esse sistema pode ter uma eficiência bem em cima de 95%. E vou agora mostrar, pode ir? Mais? Então, só primeiro para explicar o que o sistema nosso faz especialmente, ele mede o teor que tem no momento do H2S, do gás sulfídrico, e a concentração atual de oxigênio. E com isso ele faz uma previsão para o futuro, como vai ser o desenvolvimento. Então, ele não, na verdade, ele não mede só os valores atuais, mas também
a mudança de uma medição para outra. Então, ele sabe a velocidade da produção dessa H2S, do metano, ele sabe o valor atual de oxigênio e o valor atual de H2S. Ele calcula, então, a quantidade de oxigênio que está necessário para remoção ou para redução desse valor de H2S e injeta ar bem controlado. Por quê? Porque não tem só essa reação que eu expliquei antes, tem uma outra reação também. Se você tem um valor alto de oxigênio, falando mais alto que necessário, você tem o problema, ou pode ter o problema, que tem uma outra reação química que faz a formação, em vez de H2O e S2, ele forma H2O SO4, que é um ácido sulfúrico, um ácido forte, que pode ter um problema, de novo, com todas as instalações, como os fermentadores, como os materiais internos do fermentador. Então, nós evitamos de injetar pouco ar, porque se você injeta menos que necessário, o valor do H2S vai subir, então você vai ter o problema novamente. Então, essa injeção é feita na forma bem controlada, para ter sempre a garantia também que o combustível que você está usando está uma qualidade boa. Então, essa é a ideia da desulfização. Pode ir. Aqui um exemplo de uma lagoa coberta, aqui essa na verdade é em Rio Grande do Sul. Essa é uma planta de biogás, lagoa coberta, como da suinocultura. Quando ligamos o sistema em fevereiro, foi um valor alto de H2S. Faixa aqui dá um pouco difícil para ler, mas em cima de 2.000 ppm, 2.200 ppm mais ou menos. Depois um dia já começou a cair bastante. Depois, o nível de oxigênio é bem baixo, é de 0 até 0,7% aqui no máximo. Então, parece bem grande, mas na verdade é uma quantidade de oxigênio pequena ainda, né? Então, você não tem risco nessa faixa de ter alguma explosão ou de ter alguns outros riscos de influenciar a produção do metano, porque essas são bactérias anaeróbicas que formam o metano. Então, como oxigênio, eles vão também baixar a produção deles. Por isso, é mais uma razão para fazer isso tudo bem controlado, para não influenciar a produção. Mas aqui, depois de um dia, depois de 24 horas, o processo já está, nossa, na verdade, 48 horas. H2S caiu de 2.200 para quase zero. E fica assim, fica oscilando um pouco, sempre depende da medição e tudo isso. Lá teve um problema com o soprador de ar, então por isso subiu primeiro o H2S, eles viram isso, tem um problema lá, vamos ligar, e depois ficou normalizado de novo. E mais uma? Porque tem a outra lagoa também, que é bem similar, mas é individual. Então, a produção não é sempre a mesma. Aqui tem um teor um pouco mais alto, um pouco mais elevado. Então, é importante que o sistema vai fazer isso não em um ponto geral e vai pensar em um valor fixo, mas ele vai analisar em cada ponto, em cada fermentador e injetar ar na forma necessária. Pode ir. O sistema de controle e automação é um sistema que também foi desenvolvido para as plantas complexas de Europa, de Alemanha. Lá tem muitas bombas, tem válvulas automáticas, tem processos de recirculação, tem processos de aquecimento, que a maioria das plantas aqui não tem. Então, por isso, nós estamos agora dentro também do projeto lá. Não, pode? Fica tranquilo, estou mirando aqui. Nós estamos no desenvolvimento agora dentro desse projeto Develop PPP para ter um sistema de automação e controle para lagoas cobertas. Então, o que significa? Nós temos vários sensores, temos, por exemplo, agitadores, às vezes tem, às vezes não tem, mas o sistema pode ser configurado para, pode ir mais um? Para qualquer aplicação. Então, temos um valor X de sensores e atuadores que podemos atender, mas a configuração é adaptada para cada planta. Então, um sistema padrão para atender muitas plantas
diferentes de lagoas cobertas. Pode ir, vou fazer mais rápido, essa pode pular também. Agora, só rapidinho sobre esse projeto Develop PPP, porque o Adriano também é envolvido, o Odorico também, e pode ir. O projeto é com apoio do governo alemão, com o Ministério de Cooperação Internacional. Tem esse programa de Develop PPP. Uma das instituições públicas que fazem essa implicação, como se chama? Essa implementação é a SEGVA. Ela está focada na educação vocacional. Então, a ideia deles é sempre ter em foco projetos onde o treinamento de pessoas, o treinamento de especialistas, também embaixo do nível de academia, né? Em todos nível técnico, mas em todos os níveis, na verdade, mas não só na área de pesquisa, mas realmente projetos aplicados. Dentro do projeto somos nós, né? Temos a Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, a Universidade Federal de Santa Catarina, a CHP Brasil, como uma empresa está envolvida, e também a Alma, que é um produtor rural, produtor de suinocultura de Minas Gerais, que está lá. Aqui embaixo pode ver o Instituto Federal Fluminense e a Univates, que foram, até agora, pode mudar também, envolvido como para receber os resultados, né? Para ter acesso para todos os materiais que são desenvolvidos. Nós vamos ter um sistema móvel de nossos analisadores, então um laboratório móvel, né, que pode ser usado também para cursos, ou diretamente no campo para fazer medições. Então, nós vamos dar o acesso para isso. Pode ir mais uma? Então, a ideia é de, no primeiro momento, ter uma transferência de tecnologia. Então, nós, claro, queremos que nossa tecnologia seria usada aqui no mercado do biogás no Brasil, né? Porque estamos uma empresa, no final, essa é a nossa ideia, vender nossos produtos. Mas, dentro do projeto, nós vamos ter um sistema de automação para laboratórios, instalado lá na Embrapa Suínos e Aves. Então, é um sistema que atende esses reatores pequenos, esses reatores de laboratório, faz a análise automaticamente, porque não faz sentido só medir uma vez por dia, quando o aluno, o doutorado, já vem do café de manhã, né, vai fazer uma análise, depois ele faz a próxima análise dia depois, então você sempre tem uma medição de 9 horas de manhã, ou meio-dia, não sei, depende de quando ele levanta, né? Mas a medição é sempre em algumas etapas, e normalmente não à noite, normalmente não no fim de semana, mas o processo continua, um processo biológico. Então, o sistema faz automaticamente o acompanhamento desse processo. Vamos ter um sistema de automação instalado em Minas Gerais, um sistema de análise de gás e desulfurização em uma granja em Videira, que também é em Santa Catarina. E vamos ter o famoso Kombi, a famosa Kombi, né, o sistema móvel, porque todo alemão gosta do Kombi, mesmo se aqui não, mas nós gostamos, nós achamos um carro bem legal, então nós vamos instalar tudo isso dentro de uma Kombi. E também, como eu já falei, vamos ter uma transferência de conhecimento para nós informar, porque é importante, porque quem nunca ouviu sobre biogás vai fazer nenhuma ideia o que é um analisador de gás, que é uma desulfurização, porque eu preciso automatizar alguma coisa. Então, nós queremos trazer também conhecimento sobre o processo total, porque está importante ter um controle do processo, mas também porque o processo é relevante. O que ele pode fazer na matriz energética de um país? Quais são as oportunidades que tem no biogás? Mesmo se está fora dos nossos produtos, para nós é importante que temos alguém que entende isso para ter um desenvolvimento do mercado, para ter novas plantas, para ter um andamento e para ter depois mais projetos onde pode ser nossos produtos. Vamos fazer um conceito e material para cursos que vai ser validado também, talvez aqui um curso na IFF, pode ser. E
mas é também uma transferência de conhecimento para nós. Nós queremos aprender quais são as perguntas que vocês têm, quais são as dúvidas referentes ao biogás. Então, é uma coisa de feedback também importante para nós, para saber onde nós precisamos desenvolver mais nossos produtos, desenvolver outras tecnologias. Então, no final, vai ter uma plataforma virtual com todos esses materiais, onde as instituições podem se cadastrar e podem baixar essas informações, e também podemos organizar cursos juntos em universidade, em institutos técnicos, em qualquer lugar, para realmente ter as informações não só sobre nossos produtos, mas sobre o processo de biogás com esses parceiros da universidade e também nas outras empresas com outras tecnologias. E é um convite para todo mundo, pode participar, tudo é de graça, nós não podemos pagar, mas podemos fornecer tudo de graça, e todo mundo está bem-vindo para trabalhar junto com nós e fornecer o conhecimento que ele tem dentro desses cursos. Essa eu vou pular, pode pular até tem... então, tem uns 2 minutinhos para isso? Então, vou falar bem rapidinho também sobre isso, porque uma coisa é importante também. Eu já falei um monte sobre a qualidade de gás, mas agora a quantidade de gás está também importante. Mas como medir a quantidade de gás certo? Na verdade, o que você quer saber é a quantidade de metano. O resto você não aproveita. Você quer aproveitar o metano, então você vai querer a quantidade lá. Mas tem diferenças. Se você tem uma vazão sem compensação, pode ser um valor X. Nesse caso, 263 metros cúbicos por hora. Mas isso significa o quê? Você tem um medidor, lá passa um gás com 263 metros cúbicos por hora. Mas se por exemplo, esse analisador, esse medidor foi calibrado para 60% de metano, ele vai te dar o valor de metano calibrado nesses 60%. Agora, o metano pode mudar, vimos, né, entre 45% até 75%. Também pode mudar em uma planta durante o dia, durante o processo. Então, se você não tem uma compensação do valor de metano para a sua medição, normalmente você faz um erro grande, né? E já com 2, 3% de diferença de metano, a eficiência da sua planta é calculado errado. Mas agora, essa é uma coisa. Tem outros fatores que influenciam a medição. Depende do sistema de medição. Pode ter uma influência de pressão para o resultado, pode ser uma influência da umidade do gás, pode ser uma influência da temperatura do gás. Tudo isso pode ter uma influência se você não faz uma correção. E o nosso sistema, a ideia é fazer essa correção não depois, analisando os dados e vendo como foi a concentração nesse dia para fazer toda essa compensação. Não, vamos fazer a compensação em tempo real, com cada medição. Vamos ter essa compensação para 0 graus e 1000 milibares, né? Já normalizar a vazão. Então já é diferente, né? Pode ver. E agora esse é o fluxo metros cúbicos por hora, mas temos também um volume que passa lá, uns metros cúbicos, que são isso nas condições secas. E tudo isso tem uma energia, tem um poder e uma energia em quilowatt-horas que estão lá dentro, normalizado novamente. Então, essas são os valores. O poder calorífico, essa é a coisa que é importante para calcular a eficiência da sua planta. Então, em vez de fazer tudo isso depois, sentar novamente, analisar um monte de dados no Excel, como talvez uma medição errada, está tudo incluso já para ter depois curvas com todos esses dados, ou um sistema online onde você veja no primeiro momento, essa foi minha produção de energia bruto, de energia no final do processo, e essa foi minha produção de energia em eletricidade ou em biometano. Então você pode comparar esses dois valores e ter uma informação sobre a eficiência do seu processo. Por isso, se você só tem um medidor de vazão, ele vai te dar um valor, mas você vai fazer um erro grande, que é importante fazer uma correção de uma forma ou outra. É isso que eu quero dizer com esse slide. Pode ir.
Então, algumas referências, bem rapidinho, só para ter uma ideia onde nós estamos, quais são os setores. Nós trabalhamos já um bom tempo mais internacional que nacional, porque o mercado teve uma mudança também lá em Alemanha, então novos projetos quase não tem. Tem ainda um monte de clientes que não tem nosso equipamento que podemos vender, porque de vez em quando preciso tocar também, se tem problema com um, pode ser que muda para outro. Temos sistemas de automação, mais de 120, agora, hoje atual. Também mais internacional que nacional. E o foco pode ver como nossas aplicações na agricultura. Temos também muito de pesquisa, temos plantas de tratamento de esgotos, indústria, temos aplicações no mercado de créditos de carbonos. Então, de cada coisa onde tem biogás, nós temos aplicações, mas nosso foco é na agricultura, historicamente, e também no sentido de desulfurização. Esse também é um processo onde funciona melhor por causa das plantas. Pode ir. É isso. Muito obrigado mais uma vez. E não sei como vai ser, como dúvidas, perguntas, vai ser depois, junto? No final do painel, tá bom. Mas eu estou aqui, estou disponível, tem meu cartão aqui, tem alguns materiais, podemos conversar. Obrigado.